Muito bem, vamos iniciar essa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 11, como nós temos feito semanalmente. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós leremos verso de número 28. Vamos lá então, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: pela fé, Moisés ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse o sangue nos batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Vamos orar? Queremos, Senhor Deus, agradecê-lo pela oportunidade de nós estarmos juntos, reunidos para adorá-lo, orando que o Espírito Santo do Senhor dirija os nossos corações, ajude-nos na compreensão da sua palavra, mas que também isso possa transformar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de agir frente à sociedade, Senhor Deus. Abençoa teu servo, fala, ó Deus, através de mim, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine que a sua vida dependesse de uma única decisão, que propriamente dito, não só você, mas toda a sua família dependesse de uma só decisão. Foi exatamente isso que a Bíblia relatou em Êxodo capítulo 12, quando pela primeira vez então foi celebrada a Páscoa pelos judeus, e posteriormente esse foi o mandamento que eles deveriam seguir. Mas é interessante, meus irmãos, que como nós estamos tratando sobre um assunto que fala de fé, é muito interessante porque o autor de Hebreus coloca especificamente esse acontecimento para os irmãos, para que eles pudessem ter fé. Mas o que talvez mais vai chamar a nossa atenção, e claro, esse é um dos versículos que, quando compreendido, ele deve ser utilizado quando nós vamos falar de Cristo para as outras pessoas, e entender porque desde a antiguidade era necessário que houvesse o derramamento de sangue para o perdão de pecados. Mas os israelitas, eles tiveram que confiar em algo até então incomum. Por quê? Porque imagina alguém chegar para você e falar, você tem que passar sangue de um animal nos batentes das suas portas. E se você não fizer isso, o seu filho mais velho vai morrer. Então, assim, eles não tiveram muitas explicações, eles não tiveram muitas perguntas, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Eles simplesmente confiaram naquilo que Deus havia dito acerca desse acontecimento. Então, para nós, meus irmãos, é algo que aconteceu lá no passado, mas que tudo tem a ver com a nossa vida espiritual. Por isso que foi importante esse acontecimento ter sido relatado em Hebreus capítulo 11. Então, como nós já temos falado às quartas-feiras, a fé em Deus é a base da nossa vida cristã. Porque, lembra o que o versículo 6 vai dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como cristãos, não agradamos a Deus por meio de sacrifícios, não agradamos a Deus por meio de coisas que nós podemos fazer, mas apenas quando nós exercitamos a nossa fé. Então, meus irmãos, aqui, no verso 28, nós temos um grande exemplo dessa fé em ação na vida primeiramente de Moisés e posteriormente dos judeus. Então, algumas lições importantes. Primeiramente, a obediência pela fé. Por que a obediência pela fé? Moisés, ele recebeu instruções de Deus para que o povo pudesse sacrificar um cordeiro e com o sangue pudesse marcar os batentes das portas. Então, isso era algo incomum. Não era algo comum, era algo incomum. Então, isso exigia daqueles israelitas duas coisas importantes: obediência
e fé. Porque eles já sabiam que Deus falava através do seu servo. Então, quando fora dito o que eles deveriam fazer, duas atitudes principais eles deveriam ter: obediência e fé. Por quê? Porque parecia algo sem sentido. Como eu falei para vocês, isso nunca tinha acontecido. Mas quando foi falado, imediatamente eles obedeceram. E isso vai nos trazer uma lição que isso deve servir para o resto das nossas vidas. A fé não exige explicações, exige obediência. Então nós vemos isso durante toda a Bíblia. Nós é que muitas vezes achamos que Deus ele precisa nos explicar o porquê ele permite certas coisas nas nossas vidas. Mas como cristãos, a fé, ela não precisa de explicações. Ela precisa que nós possamos obedecer. Não é uma obediência cega, nós estamos confiando em Deus. Porque nós o conhecemos, nós confiamos que ele cumpre as suas promessas. Então, meus irmãos, o povo, quando você lê, e a gente não vai ler o capítulo 12 de Êxodo, você pode ler na sua casa. O povo, quando foi dito para eles fazerem aquele gesto em comum, eles não ficaram, mas por quê? Mas vai encher de mosquito a minha casa, mas vai ficar feio, eu não gosto de vermelho, se o sangue fosse azul eu passava. Não tinha esse tipo de questionamento. Pelo contrário, assim como falado, quando foi dito para fazerem, eles fizeram. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, é importante também nós sabermos que a nossa vida, ela também deve ser vivida pela fé. Ela deve ser vivida diariamente pela fé em Deus. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o plano de Deus nas nossas vidas. Alguém aqui pode dizer, eu sei qual é o plano de Deus nas nossas vidas. Até uma pessoa que tem talvez 100 anos de idade, como nossa irmã Irene, ela ainda não sabe qual o total plano de Deus sobre a sua vida, mesmo estando aqui nesse mundo há 100 anos. Então, em todas as coisas, todos os dias, a gente tem que entender que dentro do plano de Deus existem as coisas que Ele sabe que é o melhor para nós. Mesmo que talvez essas situações possam custar a nossa vida. Então, se nós confiamos, nós precisamos obedecer. Nós precisamos entender que dentro do plano perfeito de Deus, tudo aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós vai ocorrer e Ele não precisa nos explicar. Meus irmãos, quantas coisas nas nossas vidas nós só fomos entender tempos depois, talvez anos depois, ou a gente nunca entendeu, porque realmente elas aconteceram. Então, o exemplo maior talvez é Jó, que viveu nesse mundo e viveu tantas situações, e ele não precisou de explicação para que ele pudesse servir fielmente ao Senhor. Então, muitas vezes, Deus nos chama a confiar nele em situações que não fazem sentido para nós. Porém, a fé nos leva a confiar em Deus, ou confiar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos o quadro completo. É isso, meus irmãos. Várias coisas que, como cristãos, a gente sempre tem que dizer o seguinte: Senhor, bendita seja a tua vontade sobre nossas vidas, independente do que seja. Existem pessoas que acham que talvez casar é a melhor coisa da sua vida. Se eu ficar solteiro, eu acho que eu vou ser infeliz. Muitas pessoas conseguiram viver sem casar, servindo ao Senhor. A Bíblia deixa claro qual deve ser o norte do cristão. O norte do cristão é, primeiramente, buscar a vontade de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se for a vontade de Deus, vai acontecer no dia que quiser, quando Ele quiser, e não baseado nas coisas que nós queremos. O pastor Zenildo, que alguns irmãos conhecem, era um pastor lá da igreja de Guaíba. Por muitos anos, por 10 anos, ele e a esposa dele, eles lutaram para ter um filho. Só que ele havia sido diagnosticado com um problema e ele não poderia ser pai de maneira natural.
10 anos eles tentaram. Quando eles estavam na fila da adoção, quando eles iriam ser sorteados para adoção, ela ficou grávida dele. E não dá nem para dizer que não é a cara do pai, porque o pobre coitado é a cara do pai. Então, sabe, meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. Se nós nos desanimarmos por causa daquilo que nós esperamos não acontecer, algum problema sério tem. Nós não podemos tratar Deus como um serviçal. Nós não podemos tratá-lo como alguém que é o gênio da lâmpada. Ele tem que cumprir com os desejos que nós temos. Não, isso daí tem muita gente que faz e não conhece quem é Deus verdadeiramente. Como um pai que ama o seu filho, e nós sabemos que nós pais dizemos muitas vezes sim, mas muitas vezes nós dizemos não. Por quê? Porque nós entendemos aquilo que é o melhor para os nossos filhos. Eu tenho plena convicção que vocês mais jovens só vão entender as atitudes que os pais têm quando vocês estiverem calçando os nossos sapatos. Mas de toda maneira, meus irmãos, a obediência pela fé, nós precisamos crer. Obedecer porque nós cremos em Deus. Então eu pergunto a vocês, se algo que você está passando hoje, será que exige fé e obediência? Qualquer situação na sua vida? E eu desejo de verdade que todos nós possamos confiar verdadeiramente em Deus, porque essas etapas elas serão cumpridas conforme o plano dele. Em segundo lugar, meus irmãos, o sangue como proteção. Por que o sangue como proteção? Havia um propósito do porquê o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. E qual era o sinal? Cada porta que nos seus umbrais tivesse sangue, ali estava demonstrado que aquelas pessoas confiavam na proteção de Deus. Porque havia sido dito para elas que elas deveriam fazer aquilo. Porque haveria algo que Deus faria. Então todos aqueles que obedeceram estavam debaixo da proteção divina. Então a gente pode dizer o seguinte: o sangue impediu que o juízo de Deus atingisse os primogênitos israelitas. Não é isso? O sangue protegeu os primogênitos dos israelitas. Trazendo para a perspectiva cristã, em João 1,29, João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então o sangue de Jesus, ele faz o que conosco? O que, meus irmãos? Ele nos purifica de todo o pecado. Então aquele que confia no sangue de Cristo, ele também é livre do juízo eterno. Aqueles que creram no sangue derramado do animal, colocaram nos umbrais das portas, demonstravam confiança na proteção divina. Aqueles que creem pela fé no sangue derramado de Cristo para nos salvar, estão livres do juízo eterno. Então, meus irmãos, veja, você está aberto no capítulo 11, veja capítulo 9, verso 22. Alguém lê para nós aí, por favor. Eu já expliquei para vocês, mas vale a explicação novamente. Quando fala que quase todas as coisas, porque existiam pessoas naquela época que não tinham condições financeiras de adquirir um animal. Então, como oferta pelo pecado, elas poderiam, caso não tivessem condições, de ofertar algum tipo de comida, algum bolo, alguma coisa. Por isso que o texto fala que quase todas as coisas se purificam com sangue. Deus sabia, certo? Mas nós entendemos que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então não há como hoje o pecado ser perdoado fazendo alguma oferta para Deus. Por quê? Porque isso já foi resolvido na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Então ninguém precisa ofertar algo de si, sendo que Jesus já pagou esse preço por nós. Então, assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, o sangue de Cristo nos protege do juízo eterno.
E aí, não só para vocês, mas também para aqueles que nos assistem, a pergunta, e a gente não pode fugir disso, é se realmente cada um crê que o sangue de Cristo realmente te livra do juízo eterno. Porque estar numa igreja ou andar com a Bíblia não faz de ninguém um cristão. A pessoa ela precisa clamar que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Nós também vemos no contexto desse versículo libertação e juízo. Por quê? Porque a Páscoa não apenas poupou os israelitas do juízo, mas também marcou a libertação do Egito. E é interessante quando você lê, meus irmãos, o texto, como eles estavam prontos aí, a partir daquela situação, eles tiveram a oportunidade de sair dali. Espiritualmente, o Egito simboliza o mundo. Então, aqueles que saem do mundo, que foram salvos por Cristo, têm esse privilégio de não mais pertencer ao mundo. Alguém leia Romanos 6:22, por favor? Porque é interessante o versículo que vai nos dizer o seguinte: assim como Deus libertou Israel, Cristo nos liberta do domínio e do poder do pecado e da morte. Alguém leia aí, Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e crescimento. Então Paulo deixa claro: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O pecado já não mais tem poder para nos levar para o inferno, porque nós fomos libertados por Cristo. O seu sangue pagou o preço da nossa redenção. Então, meus irmãos, nessa perspectiva, assim como entendemos, aqueles que rejeitam a salvação enfrentam o juízo, da mesma maneira como ocorreu com os egípcios. Vejam como, através de um só versículo, a gente pode explanar o plano de salvação. Como é importante a gente conhecer a Bíblia. É importante nós entendermos tanto os acontecimentos do Antigo Testamento, como eles dão base para as coisas que aconteceram no Novo Testamento. Então, o derramamento de sangue de Jesus era necessário para que hoje nós não precisássemos sacrificar animais para pedir perdão a Deus. Pelo contrário, Jesus ele foi o Cordeiro de Deus e é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, a Páscoa e Cristo. Bom, o evento da Páscoa foi uma sombra da obra redentora de Jesus. O Cordeiro Pascal aponta para Cristo, o sacrifício perfeito. O sangue nos umbrais representa o sangue de Cristo aplicado à nossa vida. E a libertação do Egito simboliza a nossa redenção do pecado. Eu quero sugerir a você que do lado de Hebreus 11:28, você anote o versículo de 2 Coríntios, 1 Coríntios, 5:7. 1 Coríntios 5:7. E se você quiser anotar mais um, você pode colocar também João 1:29, que fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha que interessante, 1 Coríntios 5:7 eu lerei. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento. Aqui está falando sobre pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, ele deu a sua vida. Então, esse verso, ele faz uma ligação clara em Hebreus 11:28, que vai dizer que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Então, quando você for falar de Cristo para alguém, você pode usar esse exemplo para demonstrar como, através do sangue de Cristo, nós podemos ter os pecados perdoados. Então, meus irmãos, o texto é 1 João 7. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu creio que é esse mesmo, 1 João 7, que vai dizer isso. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
Que aí, quando você for falar de Cristo para alguém, você pode usar esse exemplo, que é uma maneira simples. Isso aí mesmo. Ó. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, notem, meus irmãos. Pela fé, nós cremos em Deus. Nós cremos no Cordeiro de Deus que veio a esse mundo. O escritor de Hebreus estava explicando claramente como aqueles irmãos poderiam enxergar, não só no sacrifício de Cristo, mas principalmente no ato dos judeus no passado terem obedecido a Deus pela fé, deveriam continuar tendo fé em Deus e o obedecendo, manifestando o seu amor a Deus. Que é assim que nós faremos. Sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daqui a pouco mais de um mês, nós comemoraremos a Páscoa. Esse seria um texto, uma pregação ótima para aquele dia, mas seguindo o nosso planejamento, calhou de nós falarmos sobre isso hoje, mas é uma demonstração clara do que a Páscoa significa para nós. É muito mais do que comer chocolate, é muito mais do que você estar reunido com a família, Sexta-feira Santa, não. Para nós simboliza o sacrifício do nosso Salvador. Significa o sangue de Cristo derramado por cada um de nós. Então, desde o passado, a Páscoa já apontava para Jesus. Não é uma situação que ocorreu no passado e deve ficar esquecido lá. Pelo contrário, nós precisamos entender que já apontava para a salvação baseado no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, é maravilhoso o estudo da Bíblia por isso. Como abre as nossas perspectivas. Um só versículo, uma história que sugiro, leia posteriormente Êxodo capítulo 12, para saber os detalhes e note, não era uma obediência cega. Quando eles tiveram a diretriz de Deus, através do seu servo, eles obedeceram. Vocês, meus irmãos, não precisam de mim para dizer o que vocês precisam fazer. Nós temos a palavra de Deus. Eu aqui, como servo de Deus, eu prego aquilo que eu entendo que é a vontade de Deus para nós. Mas a régua das nossas vidas é Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos servi-lo, que nós possamos obedecê-lo de todo o nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a sua bênção. Obrigado porque um dia Jesus morreu para nos salvar. O Cordeiro que o Senhor nos providenciou para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, ó Deus, aceita o nosso louvor e adoração. Obrigado porque não merecemos, mas o Senhor nos deu a salvação. E aqueles que estão nos assistindo, se caso não conhecem Cristo, que possam compreender que é de graça, Senhor, não precisa pagar nada. Não é necessário seguir qualquer igreja ou denominação, não é preciso fazer nenhum tipo de pagamento ou sacrifício. Basta que possa crer em Jesus de todo o seu coração, confessar com a sua boca que Ele é o Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, você que está em casa pode orar com a sua família, nós estamos aqui, rapazes, vamos para lá, as irmãs podem orar aqui.